A ação do maligno sobre o homem, entretanto, ocorre não de maneira direta, como se Satanás pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo, acompanhando os passos de todos os homens. Então, logo aqui nós precisamos de tratar de uma questão fundamental. Para aqueles que acreditam que o diabo está ao derredor de cada um de nós, procurando alguém para tragar, nós devemos sempre, ao ler a Escritura, não somente ler e compreender de modo razoável o texto, mas precisamos perguntar ao texto, investigar o texto. Quanto mais nós pudermos perguntar as melhores perguntas para o texto, mais ele e toda a Escritura nos responderá. O problema é que nós cristãos ouvimos as pregações, os ensinamentos, tomamos por verdade aquilo que nós nunca constatamos na nossa experiência humana. Ou seja, você tem por verdade, você tem agora uma crença em alguma coisa, mas você nunca experimentou aquilo. Por exemplo, você já foi tentado alguma vez? Eu tenho certeza que cada um de nós já foi tentado. Mas quando foi na sua experiência humana que você se viu tentado pelo diabo, um ser individual, de chifre, de capa, ou como você queira, não importa, de modo que esse espírito tenha chegado até você e te tentado a fazer deste ou daquele modo, fazer isto ou aquilo outro. Vocês têm recordação de ter tido tal experiência? Alguém diz, não, eu não tive, mas a Bíblia fala que Jesus teve no deserto da tentação, né? E nós já falamos disso aqui outra vez, mas eu quero apenas pegar o texto, portanto, da tentação de Jesus e começar a fazer algumas perguntas para ele. E depois pegar o texto de Pedro, que diz que o diabo anda ao derredor, procurando alguém para tragar, e fazer também algumas perguntas para o texto. Fazer pergunta para o texto não é duvidar da Escritura, e nem duvidar do escritor bíblico, não, e nem duvidar da inspiração, mas é porque nós desconfiamos que a nossa leitura pode estar equivocada. Nós desconfiamos que a nossa leitura pode estar partindo de um pressuposto, histórico, gramatical, literal da coisa. Ou seja, lemos a Bíblia e situamos todos os fatos como história, lemos todas as palavras gramaticalmente, com um referencial denotativo, ou seja, a palavra diz exatamente o que o dicionário diz que ela diz, e tomamos os textos na sua literalidade. Então imagine Jesus 40 dias num deserto, sendo tentado pelo diabo. Bem, ele ficou durante 40 dias sendo tentado, mas somente 3 das tentações foram registradas. Por que será? Há uma razão muito simples, Mas vamos seguindo. Chega o diabo para Jesus, vamos à segunda tentação, quando nós começamos a perguntar para o texto. Diz que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo. E de lá, do alto do pináculo, disse a Jesus, pula daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Ele cita parte do Salmo 91. Agora, vamos imaginar a cena. Jesus estava no deserto, provavelmente o deserto da Judeia. Diz que o diabo levou Jesus para o pináculo do templo. Então, Jesus, corporalmente, foi levado para o pináculo do templo? É a pergunta. Se você lê a Escritura do ponto de vista denotativo, literal, você vai ter que entender que Jesus ele saiu do deserto, o diabo abraça Jesus pela cintura, ou o toma pelos cabelos, e o leva, e o coloca na sé do templo, no pináculo do templo, no topo do templo, e está lá Jesus, humano, em carne e osso, literalmente, pendurado, cai, não cai, do topo do templo. O que vocês acham disso? Vocês acham que foi deste modo que aconteceu? Quando você começa a levar a sério a sua leitura e o modo como você entende o texto, você começa a perceber que começa a fugir muito da razão.
Começa a fugir muito da razão. Ainda mais quando chega na terceira tentação, que agora é dito que o diabo leva Jesus a um alto monte. E a despeito de quão alto esse monte, é dito que de lá Jesus viu, o diabo mostrou a Jesus todos os reinos da terra. E a pergunta é: qual é o monte da terra sobre o qual, ou de onde, se pode ver todos os reinos da terra? De lá desse monte se pode ver a China, se pode ver a Índia, a Indonésia, Japão, todo, o Oriente, pode ver a América, pode ver a Oceania, pode ver a África. De onde é que é? Não há, do ponto de vista da literalidade, não é possível. Então nós precisamos de um recurso de leitura, levando em conta que a Escritura usa de linguagem antropomórfica, usa de linguagem simbólica, usa de linguagem metafórica, para falar de experiências interiores, psíquicas, com o mundo espiritual. Então nós precisamos de alguns recursos. Bem, sobre a tentação de Cristo, eu falarei com maiores pormenores na nossa série O Cristo Caminho, aos domingos, tá bom? Mas quanto ao texto de Pedro, que nós agora vamos ler aqui no livro, que o diabo anda ao derredor, é simples você começar a perceber que o texto não quer dizer exatamente o que você acha que ele está dizendo. Então veja que o problema não está no texto, está na pessoa que lê o texto. Ora, se o diabo anda ao derredor, eu pergunto, de quem? Ao seu derredor? Ao meu derredor? Ao derredor do homem que está na África? Ao derredor do homem que está na Oceania? Ao derredor do homem que está na Europa? Ao derredor do homem que está na América do Norte? Ao derredor de quem? De todos, obviamente. Ele quer tragar alguém, então ele está ao derredor dos homens. Ora, mas para que isso acontecesse, não teria que o diabo ser onipresente? E nós não declaramos, por questão de fé, todo o cristianismo entende e declara alto e bom som que os atributos incomunicáveis de Deus, entre outros, mas os principais, é que Ele é todo poderoso, que Ele é todo consciente e que Ele é todo presente em todos os lugares, que Ele é onipotente, onisciente e onipresente, que a onipresença é atributo exclusivo do eterno. Nós precisamos parar por um momento e começar a entender o que nós estamos lendo. Um exemplo aqui marginal, mas para vocês entenderem que não raras vezes a gente vai declarando algumas coisas sem muito entendimento. O cristianismo, na sua maioria, prega que o homem, ou que a alma humana é eterna e é imortal. Eu não acredito nisso. Não há nada criado que em si mesmo seja eterno ou imortal. Nada. Tudo que é criado está sujeito a perecer. Os próprios anjos que assistem na presença de Deus, para usar a linguagem antropomórfica da Escritura, a Bíblia diz que os anjos de Deus, por fim, juntamente com a terra, serão enrolados como mantos e serão desfeitos.